Uniso Economia. Oi, gente! Nós estamos chegando mais uma vez com o nosso Uniso Economia, aqui pelos canais de comunicação da Universidade de Sorocaba. Então, a TV Uniso no YouTube, também as nossas redes sociais, @Labicom, @Rádio Uniso. E chegamos também na sua casa, no seu carro aí em Votorantim, pela Rádio Cantate FM em 104,5 no FM. Obrigado aí pela sua audiência, obrigado por você estar acompanhando o nosso Uniso Economia. Hoje, nós temos aqui para bater um papo com a gente o professor Renato Vaz Garcia. Mas antes, deixa eu falar do nosso time técnico aqui, né? O nosso Uniso Economia é gravado aqui nos estúdios do Labicom, na Universidade de Sorocaba, a técnica de Jéssica Toffoli, também hoje o nosso João Aoki dando suporte, coordenação geral da professora Evenise Batista, coordenadora aqui do Labicom e do curso de jornalismo da Universidade de Sorocaba. Professor Renato Vaz Garcia, coordenador também do curso de Ciências Econômicas aqui da Uniso. Professor, bem-vindo mais uma vez. Tudo bem com o senhor, professor? Tudo tranquilo, né? Agradeço mais uma vez aí o convite, né? Essa semana passando um pouquinho de frio aí, até que enfim, né? Não precisa dessas variações para dar um ânimo também. O que não são variações tão legais são as variações econômicas, né, professor? Exatamente, algumas delas aí sempre contra nosso interesse, né? Agora, antes da gente entrar na pauta aqui, quando eu recebo o professor Renato Vaz Garcia, o que eu me lembro? Lembro de algumas bizarrices que a gente vê no nosso Congresso Nacional, na política mundial. E o Donald Trump, o pessoal agora lançou e aí um grupo de jornalistas, né, lançou uma situação lá de que o Donald Trump é um arregão, está voltando atrás nas suas decisões econômicas. Você vê, mas era óbvio, assim, pelo menos algumas delas que implicam mais na questão das empresas, principalmente empresa americana, que sofre muito com isso. O próprio Elon Musk, né, bateu, inclusive anunciou que vai sair do governo agora, justamente porque as políticas são totalmente erráticas. E aí, para não assim, voltar totalmente atrás, ele vai adiando, né? Então, à medida que eu falei que ia ter uma tarifa, sei lá, de 50% para a Europa, então vamos adiar por mais um mês, vamos adiar por mais 90 dias. Então, só para sentir um pouco os efeitos disso. É a história da panela de pressão, né? Sim, só vai aumentando o fogo, só para ver o que vai acontecer. Então, é aquela coisa, vai puxando a corda até onde vai. O que preocupa um pouco essa questão aí das últimas políticas do Trump é a questão mais relacionada até às universidades lá, né? Essa perseguição, assim, a estudantes estrangeiros é uma coisa péssima para eles, inclusive, né? Para o próprio Estados Unidos, que é um grande celeiro, né, de formação de intelectuais ali, de mão de obra qualificada. Eles tendem a sofrer muito com isso. É uma política tão uma briga absurda, desnecessária que ele está comprando, principalmente com Harvard. Harvard é a principal escola de direito do mundo. E lá nos Estados Unidos, diferentemente do que acontece aqui no Brasil, muitas instituições e muitos empresários fazem doações para essas universidades. Quer dizer, ele está comprando uma briga totalmente desnecessária. Né? Esses fundos, eles são fundos, assim, absurdamente ricos, né? Tem uma quantidade muito grande de volume de dinheiro ali nesses fundos. E eles aplicam em várias instituições, várias empresas, inclusive. O dinheiro ali que é aportado é de grandes milionários americanos, inclusive. Então ele está comprando uma briga assim que não faz o menor sentido pela ótica, inclusive, dos Estados Unidos, né? Essa perseguição é muito perigosa mesmo, né? Professor, vamos lá entrar na nossa pauta aqui, só fazendo um adendo, né? Quando eu recebo o professor Renato Vaz Garcia, eu lembro das questões do Trump, porque a gente fala muito sobre o Trump e a gente aparentemente concorda em muitas situações que têm sido discutidas aqui no nosso Uniso Economia. Agora, uma situação que me chamou a atenção essa semana, na última quarta-feira, o ministro da Agricultura e Pecuária, o ministro Carlos Fávaro, foi convidado para uma audiência pública no Senado Federal. E aí ele disse, lá entre outros assuntos, falou da gripe aviária, que já está controlada, que os mercados já estão novamente se reabrindo para carne de aves brasileira. Mas o que mais me chamou a atenção no discurso do ministro Carlos Fávaro foi com relação
a queda na inflação dos preços dos alimentos. Professor, pergunta bem direta. Isso realmente está acontecendo? Ou é mais um discurso, mais uma cortina de fumaça que está sendo jogada ali? Não, isso eventualmente está acontecendo, mas não de uma forma generalizada, como o governo vem passando, até porque podem ser questões pontuais. A gente não pode esquecer que, principalmente os alimentos, eles sofrem uma variação de preço muito grande ao longo do ano, por questões de oferta e de demanda, mas principalmente de oferta, produção, frio, chuva, esse tipo de coisa acaba afetando muito a produção. Então, esses incentivos de mercado, essas questões climáticas e de oferta afetam muito mais o preço que qualquer atuação de governo. O governo, sim, reduziu a tarifa de importação de alguns produtos, de arroz e outros produtos. Realmente, a gente pode observar uma queda em alguns itens de preço nesse mês de maio. Mas não é uma queda para compensar os aumentos que a gente teve. Até porque, do mesmo jeito que a gente tem produtos que têm queda do começo do ano até agora, a gente teve alguns produtos com uma alta muito grande. Foi o que a gente observou na pesquisa da Cesta Básica Sorocabana, né, de abril, que é a última que a gente fez. A gente está só esperando fechar maio para a gente ter o resultado de maio. Então você pega, por exemplo, de abril, de janeiro até abril, você pega o frango, por exemplo, ele teve um aumento de 13%, mais de 13%, né? E não chegamos nem na metade do mês ainda. O café, o ovo, então são produtos que o brasileiro consome mais realmente da cesta básica. Você vai ter produtos, óbvio, que ficam mais baratos, como arroz, farinha de trigo e outros, mas em compensação outros subiram. Então, o índice de inflação é basicamente isso. Vai ter produtos ali naquele conjunto que vão subir muito, vão ter produtos que vão sair muito. Na média, que vão cair muito. Na média, ele tende a estar mais alto do que se esperava. Né? Não pode esquecer que a nossa inflação ela já vai estourar a meta esse ano de novo. Né? Isso é uma coisa muito ruim. E aí o próprio ministro, né, falou das medidas lá de redução de tarifa de importação e outras coisas, mas tem outras questões de governo que são muito mais importantes, que reduziria a inflação e aumentaria o poder de compra do consumidor, de coisas assim mais complexas que o governo tá jogando para frente, né? Como essa questão fiscal mesmo, que faz com que a nossa taxa de juros seja uma das mais altas do mundo. Então isso tudo acaba impactando o poder de compra do trabalhador de uma forma muito pior. Né? Essa média de preços que o ministro falou, ele destacou a redução dos preços do arroz, com menos 4%, das frutas, algumas frutas menos 2%, do tomate, menos 7%, feijão preto, menos 7%, e dos ovos de galinha, com menos 2%. Ovos de galinha, vamos lembrar que a gente falou agora há pouco da gripe aviária, mas lá atrás nós já estávamos falando com relação aos preços dos ovos, que saiu aí de uma média de 7,50 a R$ 8 uma dúzia, para R$ 16 a dúzia. Então, uma bandeja de ovos custando aí, uma bandeja que hoje, que a gente ouve falar, né? O carro do ovo passando, uma bandeja custando, sei lá, 17, 18 reais, hoje custando 35. E faz parte da narrativa do governo, é papel do ministro fazer isso. Então ele vai olhar aqueles produtos que tiveram redução, né? E aí vai focar naquilo lá. É uma redução, né? Ínfima, uma bandeja exatamente. de ovo, 2%. É o que eu falei, você pega o ovo, teve mais de 10% na média de aumento na cesta básica de janeiro até abril. Sim. Então, uma queda dessa não vai ser significativa, até porque você vai ter problema de oferta. O caso da gripe aviária é um exemplo, né? E não é uma questão que está solucionada também, como o ministro também deixa evidente. Tem mais de 20 países que ainda mantêm a barreira contra o caso do Brasil, e tem vários casos em investigação ainda. O Japão é um deles, né? Então, é uma questão bem complexa esse daí da gripe aviária. Mas ainda assim, a gente tem um diferencial muito grande, né? A gente é um dos maiores produtores de proteína animal no mundo, né? E o que a gente pode fazer com relação a isso, professor? O que o consumidor, eu que sou consumidor, o que eu posso fazer em relação a esse tipo de situação? A gente ouve, obviamente, o senhor também, o professor Marcos Canhada, sempre falar, substituir algum alimento e tudo mais. Mas, além dessa substituição de produtos, tem mais alguma coisa que nós, consumidores, possamos fazer em relação a esses preços ainda altos? Olha, Douglas, é bem difícil, porque como a gente é um país com uma renda média, né, um país de renda média, é muito difícil você trabalhar esse orçamento se você não tem um nível de renda que te garanta um bem-estar melhor, né? Então, a gente já parte dessa premissa. Se a gente tivesse um nível de renda mais alto,
esse tipo de discussão seria, esse tipo de problema seria muito mais suave, né? Muito menos sentido. Quando você tem um nível de renda mais baixo, as alternativas são cada vez mais difíceis, obviamente, né? Então, o caso da substituição é um deles, obviamente, você vai buscar aqueles produtos que eventualmente tiveram uma queda de preço naquele mês, né? Tentar fazer ali alguma receita elaborando esses produtos e tal. Mas assim, o foco, e aí eu falo por uma ótica, óbvio, o consumidor ele também não tem muita escolha, ele tem que fazer essa substituição e apertar o orçamento. Então, mantém lá a sua planilha de gasto, mantém lá o seu controle, evitar a questão de cartão de crédito para compra de alimentos. Isso é uma coisa muito perigosa, porque alimento é uma coisa recorrente que você sempre está consumindo, então sempre vai estar aí entrando isso no seu cartão de crédito. Isso é uma coisa bem perigosa, inclusive. Mas assim, não adianta a gente também fazer aquele malabarismo, né, dos pratos ali com a renda que a gente tem, né? E a gente tem que focar em alguma coisa que tentar trazer essa renda mais para cima, né? Tentar fazer com que a gente tenha mais. E aí o papel do empreendedorismo é importante, obviamente, mas também com planejamento, não fazer loucura. E aí mais pela ótica mesmo de política pública, cobrar também dos governantes para que as coisas certas sejam feitas, né? Isso assim, a gente está virando um país cada vez mais injusto, né? A gente vê cada situação em termos de gasto público, por exemplo, essa semana um artigo no Estadão que ele estava falando que o presidente ele vetou um projeto de você dar um salário vitalício para aquelas crianças que tiveram problema com microencefalia por conta da crise da Zika que a gente teve. Sim, sim. E o governo vetou isso, né? O Congresso aprovou e o governo foi lá e vetou. Enquanto isso, a gente vê um volume de gastos absurdo nos outros lados. Então, é uma ineficiência que pode não parecer, mas no final da história, isso implica numa renda menor para você. É o mesmo que a gente dizer, e eu sempre gosto de destacar desta forma, sem paixões políticas, sem ideologias políticas. Mas, por exemplo, a gente vê a primeira-dama, que ela tem um discurso em alguns momentos interessante, mas ela tem alguns, isso eu estou falando a primeira-dama do Brasil, tem alguns posicionamentos que muitas vezes são importantes, mas ela tem alguns posicionamentos que a gente fala, me pergunto, para quê? Por exemplo, aquela festa que foi tentada, uma festa que tentou se realizar, gastos em milhões para pouquíssimas pessoas ali. Esse tipo de gasto, ele precisa ser revisto pelas equipes do governo? Não tem um sinal verde. E aí, um dos grandes problemas do Brasil também, Douglas, é que o governante, o agente público, em muitas situações desses cargos, que eles têm uma competência de gestão ali, de decisão, eles acham que se eles não estão indo contra a lei, tá tudo bem. Então o que eles estão fazendo é certo, né? Só que a legalidade ou não de alguma coisa não passa só pela lei, né? Não é só porque a lei permite você fazer um banquete para gastar uma fortuna, para chamar uns amigos lá numa reunião com o empresário, por exemplo, qualquer outro tipo de evento assim, que é o adequado para você fazer com o dinheiro público, né? Isso, a gente confunde muito isso em países latinos, isso é muito complexo, porque você pega países anglo-saxões, por exemplo, eles têm um arcabouço legal muito mais restrito, Sim. porque eles são muito baseados na moralidade. Então você não precisa ter lei para determinadas coisas, né? Que a sociedade funciona desse jeito. Conforme você vai, assim, até mesmo denegrindo um pouco sua construção social, suas relações sociais, você vai precisando criar cada vez mais arcabouço legal institucional. Eu preciso criar lei para tudo, até para você não jogar papel no chão, senão você vai jogar, né? Então, isso é uma coisa que, no caso do Brasil, vem trazendo muita gente para baixo. A questão da primeira-dama, assim, não só dela, mas de qualquer representante do governo, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer. Você tem que tomar, assim, ainda mais nos discursos que fazem. Tem um episódio que ela chegou a xingar o Elon Musk, Sim, né? Assim, é de uma infantilidade absurda, né? Uma representante do governo fazer esse tipo de coisa. E isso, como você falou, não é uma questão do governo A, B ou C. Qualquer governante que entra vai ter esse tipo de comportamento, eventualmente, ultimamente no Brasil. Eu não sei se você viu, mas essa semana também a gente teve no Congresso episódio que estava do bebê reborn lá. Foi um deputado lá com o bebê reborn para fazer. Não sei nem se ele fez uma crítica, eu nem reparei. E vendo nos o jornais papel hoje, dele. um advogado
E mais uma vez, salvo engano, a gente não está aqui criticando nenhuma situação, eu não tenho laudo médico de ninguém para. Mas um advogado entrou com uma representação no Ministério do Trabalho para pedir licença maternidade para uma mulher que ela tem um bebê reborn e ela se sente no direito de passar 6 meses cuidando única e exclusivamente deste boneco. Mais uma vez, eu não estou fazendo juízo de valores porque eu não tenho laudo médico desta senhora, dessa situação. Lógico. Mas a gente beira coisas que estão... Não, e isso acaba impactando no preço que a gente paga pelas coisas e na renda menor que a gente tem. É um outro exemplo. Essa semana aqui a gente teve também a aprovação da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, de também nada contra, nada contra, mas assim, a gente teve a aprovação de um projeto de lei para pagar meia entrada em eventos culturais para personal trainer. Tudo bem, né? Agora, por que personal trainer e outro profissional não? Exato. E assim vai aumentando. Teve na Paraíba, acho que foi na Paraíba, não lembro exatamente qual estado do Nordeste, que foi a OAB que entrou com uma representação também para os advogados pagarem meia entrada. Então, a gente é um país que adora ter direito, todo mundo tem direito. Por que não todo mundo paga meia, né? Só que a gente sabe muito bem que se alguém paga meia, alguém vai ter que pagar inteira para cobrir aquilo, ou a meia vai ficar mais cara, né? Não tem mágica nessa história. A história, o senhor usou um exemplo, e eu não posso deixar de falar em relação a isso. Um vereador aqui de Sorocaba, um ex-vereador de Sorocaba, hoje deputado estadual, com uma lei para garantir gratuidade de crianças até 2 anos em estádios de futebol e em outros eventos esportivos. E até 12 anos acho que paga meia, né? Isso. Eu vou fazer um comentário meu, é o Douglas que está falando agora, tá? O Douglas consumidor. Não me lembro, e fui com a minha filha em vários momentos assistir jogos de futebol. Minha filha pequena. Não me lembro de ter pago entrada para ela. Paguei a minha entrada inteira, inclusive. Sim. Mas não me lembro de ter pago entrada para ela. Salvo, vou num parque, vou num teatro, alguma coisa assim, principalmente peças infantis, você vai pagar, obviamente, é normal. Mas aí a impressão que eu tenho, professor, é que a gente perde tempo com algumas discussões e parece que isso é a coisa mais importante do mundo. Eu concordo que todo mundo precisa ter acesso ao esporte, aos grandes espetáculos, mas parece que a gente perde tempo com discussões e deixa outras discussões. Por exemplo, nós temos aí uma discussão da dívida pública federal, que ultrapassou aí os 7 trilhões e 600 milhões de reais. E a gente deixa essas discussões que, ao meu ver, de novo, é o Douglas que está falando, deixa essas discussões de lado, isso passa muito rápido e a gente entra em discussões como essa, bebê reborn, a gratuidade para personal trainer, nada contra os profissionais, contra os advogados, a quem eu tenho um profundo respeito e acho também que poderia sim ter esse tipo de benefício. Mas por que não para todo mundo? Exatamente. Então, a partir do momento que você cria esses privilégios para algumas classes, eu adoraria que economista também pagasse meio. Ou qualquer, jornalista? O jornalista, ou tivesse algum outro benefício, né, na sociedade. Todo mundo adoraria isso. Não é o profissional em si que deveria ser penalizado ou não. É que quando você cria esses privilégios para algumas classes, todo mundo sai perdendo. Porque se todo mundo pagasse, por exemplo, o que deveria pagar, ou tivesse as suas obrigações atendidas ali ou feitas, a gente teria uma sociedade melhor, assim, né? Teria custos menores. Porque você imagina, por exemplo, o dono do cinema. O dono do cinema, ele fala, que preço que eu vou colocar no ingresso, na pipoca, no refrigerante? Vai que daqui a um mês surge uma lei falando que os jornalistas e os economistas também vão pagar meia. Isso vai acabar com a minha viabilidade financeira do cinema. Então eu já vou colocar um preço mais alto hoje para cobrir esse risco. Então o nosso risco, que chega até o risco país, que é o risco que todo o Brasil acaba correndo, é mais alto por conta desse tipo de comportamento. O empresário, quando ele vai participar de uma licitação pública, ele faz isso também. Ele fala, qual que é a probabilidade, por exemplo, o próximo presidente, o próximo prefeito entrar aqui na prefeitura e acabar com o meu contrato ou fazer alguma coisa que não é ao meu favor? Então eu vou jogar um preço lá em cima, pelo menos eu recebo agora no começo. Isso é custo cada vez maior e aí impacta em dívida pública, né? A nossa dívida pública é principalmente hoje
títulos públicos que o governo emite, né? Que antigamente era um pedaço de papel, hoje é tudo virtual. Então você vai lá, como pessoa física, é inclusive uma alternativa muito interessante, tá? Se a pessoa tem ali um recurso sobrando para investimento, é uma alternativa interessante. Tem várias classes hoje de títulos públicos. O Tesouro tem como se fosse um supermercado, assim, no Tesouro Direto, para buscar o que é melhor para você. Não falha a memória, em torno de inicial de R$30. R$30, assim. É R$30 o mínimo que você pode investir. Eu falo bastante para meus alunos, porque quanto mais jovem você é, mais você capitaliza o seu rendimento e fica um bolo maior no futuro. E aí a principal dívida nossa hoje são esses títulos. Por que o governo emite esses títulos? Porque ele tem déficit público. Ele gasta mais do que arrecada, aí ele fica desesperadamente catando moedinha para tudo quanto é canto, criando IOF de novo, aumentando o IOF, que é uma coisa também que é inacreditável. Tanto pela questão econômica, né, que não faz o menor sentido, porque o IOF, ele e isso está dando, inclusive, uma briga com o Congresso, né? Os próprios presidentes do Senado e da Câmara já alertaram o governo. Quando você vai aumentar um imposto, isso tem que ser passado pelo Congresso. Quando tem efeitos arrecadatórios. E esse aumento do IOF tem efeito arrecadatório. O aumento do IOF só não passaria pelo Congresso e seria por decreto se fosse por uma questão regulamentadora, né? Então, eu preciso diminuir isso aqui, eu preciso penalizar essa turma por uma questão de regulação. Mas se é para fins arrecadatórios, teria que ter passado pelo Congresso. Então, o Congresso já deu um aviso lá para o governo, você está fazendo errado. E aí depois o próprio Haddad já volta atrás, né? Em alguns dos casos, aí falou, não é bem assim, vamos rever a situação. Enfim, o governo está completamente perdido. E tem uma frase que o Haddad falou, que eu acho que é bem preocupante. Ele falou num evento do PT, isso, recentemente, saiu num artigo também do Estadão essa semana. Só me permite, Douglas, abre aspas, prova do Haddad. O ano que vem nós vamos dar trabalho para essa extrema-direita escrota que está aí. Vamos ver de novo o presidente Lula subir a rampa do Palácio Planalto. Se é um representante político, literalmente, que está fazendo campanha política, que é um cara do PT ali e tal, que está levantando a bandeira, não tem problema nenhum. Agora, o ministro da Fazenda falar um negócio desse, é sinal que ele vai tomar decisões em termos de ministro da Fazenda que não são necessariamente para garantir o crescimento econômico sustentável do Brasil, e sim para levar o presidente de volta à rampa no Palácio do Planalto. Então, isso é muito grave e é o que você falou, passa. Né? Passa. Né? Essas coisas que são realmente importantes acabam passando. Né? O discurso do ministro da Fazenda, a quem também tenho profundo respeito, mas nós vimos recentemente um ministro do Supremo Tribunal Federal falar algo muito próximo a isso, né? A história lá, né, do perdeu alguma coisa, não me lembro exatamente as palavras. Você fala, que país é este? Em onde nós estamos? E essas coisas passam. Naquele caso do ministro do Supremo, não passou. Não houve, obviamente, nenhum tipo de sanção em relação a isso. Mas a opinião pública, de uma forma geral, ela veio para cima, ela se mostrou presente. Um caso desse como ministro da Fazenda, confesso que passou tão rápido que eu mesmo não me atentei a esse tipo de situação. Infelizmente, são dias, e como diria um saudosíssimo amigo, jornalista também, sempre à frente dos microfones, José Roberto Ercolim, quem viver, verá. E a gente fica esperando para ver o que vai acontecer. E só um complemento para fechar, né, Douglas? Esses direitos que as leis garantem também envolvem esses direitos perante o setor público, né? De você ter uma gratuidade, uma taxa ou algum imposto e tal. Só para você ter uma ideia, as renúncias fiscais, que são esses incentivos fiscais que o governo federal dá, estava previsto para esse ano deles serem da ordem de 544 bilhões de reais. 544 bilhões, é dinheiro pra caramba. Acho que nem no meu sonho, não sei o que é isso. E o quanto que vai efetivamente ser? A expectativa é que no final do ano ele chegue, a expectativa era 544, a expectativa é que chegue na prática a 800 bilhões. Ou seja, e aí o governo quer falar que ele está fazendo ajuste fiscal, que ele precisa rever receita, rever gastos, mas cadê? Ele mesmo está contribuindo para arrecadar menos e para gastar mais? É difícil confiar, né?
Professor Renato Vaz Garcia, se a gente ficar, a gente vai e tem assunto para a gente passar, para a gente falar, para a gente comentar. Mais uma vez, obrigado por estar junto com a gente aqui no nosso Niso Economia, trazendo informações, dando aula para a gente sobre economia, explicando esses meandros, esses atalhos, essas discussões políticas, esse emaranhado de coisas que a gente vê e muitas vezes fica difícil para a gente entender, e a gente tem um especialista para explicar, é sempre muito importante. Obrigado mais uma vez, ótima semana, nos vemos daqui a 15 dias. Sim, eu que agradeço, estamos sempre à disposição, é um grande prazer, eu acho que a gente tem que realmente discutir isso e tentar fazer com que a população entenda que todas essas questões que às vezes a gente discute pode estar lá em Brasília, pode estar longe da pessoa, mas acaba influenciando a vida dela, né? Acaba influenciando o gasto dela, a aposentadoria dela, então é importante a gente ter esse espaço aqui, né? Próxima semana, professor Marcos Canhada junto com a gente. Se a nossa pesquisa, a pesquisa de preços dos alimentos, a pesquisa Sorocabana já estiver na pista, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Só posso agradecer a sua participação, você que esteve junto com a gente também acompanhando nosso Uniso Economia, seja pela TV Uniso, seja pelas redes sociais do Labicom, pela Rádio Uniso ou ainda pela Cantate FM em 104,5. Você pode participar junto com a gente, inclusive, mandando a sua pergunta. 997243329 é o WhatsApp exclusivo aqui da Rádio Uniso. Você vai mandar a sua pergunta e a gente vai transferir ela aqui para os nossos entrevistados. Agradecer também toda a técnica de gravação, Jéssica Toffoli, também o nosso João Maoc. Lembrando que esse programa tem a coordenação da professora Evenise Batista e a apresentação de Douglas Vale. Até a próxima semana com mais um assunto falando ainda sobre economia aqui nos nossos canais digitais e também na Cantate FM em 104,5. Uniso Economia.